uma aplicação aqui, né, da ideia de produto interno ou produto escalar pode ser traduzida por esse exercício. Sabendo que os ângulos diretores do vetor V são alfa, beta e gama, com alfa igual a 60 graus, beta igual a 135 graus, determine o ângulo obtuso gama. Bom, nós já vimos nas partes anteriores que cosseno de alfa quadrado mais cosseno de beta quadrado mais cosseno de gama quadrado é igual a 1. Temos o alfa e o beta, então conseguimos calcular os seus cossenos, que são respectivamente cosseno de 60 é 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. Cosseno de 30 de 135, ok? Então, cosseno de 135, se você quiser recordar, basta lembrar do ciclo trigonométrico, né? Então, aqui você tem o quê? 135. 135 seria o quê? 45 graus a mais do que o 90 graus. Então, aqui nós temos o 135. Ok? Então, nós queremos saber o quê? O cosseno disso. Então, o cosseno disso é a mesma coisa que o cosseno de 45, que seria a raiz de 2 sobre 2. Isso é o cosseno de 45. Ok? Só que se você elevar isso aqui ao quadrado, então nós vamos ter o quê? Raiz de 2 sobre 2, isso ao quadrado. Né? Então, simplifica aqui a raiz, vai dar 2 sobre 2 ao quadrado, 4. Simplificando, 2 com 4 dá 1 sobre 2. Por isso que aqui nós temos esse 1 sobre 2. No caso do 135, o cosseno é negativo. Ok? Só que como ele é elevado ao quadrado, né, a resposta fica positiva. Sabendo disso, então basta somar 1 meio com 1 quarto, dá 3 quartos, e passar o resultado desta soma para o outro lado da igualdade. Passo para o outro lado, com sinal negativo, e aí nós descobrimos então que cosseno ao quadrado de gama é igual a 1 quarto. Ora, então, tirando a raiz quadrada em ambos os lados, cosseno de gama é igual a mais ou menos meio. Ora, como foi dito no exercício que y é obtuso, então nós vamos descartar o mais meio, ok? Senão não seria um ângulo obtuso. E aí nós concluímos então que o cosseno de gama vale menos meio. Né? Então, qual seria o ângulo cujo cosseno é menos meio? Então, o ângulo procurado, que é o que o exercício perguntou, é 120 graus. Projeção de um vetor sobre outro. Os vetores U e V, eles estão representados a seguir. Como já vimos no primeiro roteiro, é possível representar o vetor U por meio de uma soma de vetores, U1 e U2, onde o U fica escrito como U igual a U1 mais U2, com U1 paralelo a V e U2 ortogonal a V. Muito bem. E aí, como é que a gente tira, então, a ideia de projeção, né, dessa parte aqui dos vetores? Ora, o 2 ele vai ser U menos U1, ok? Isso vai dar lógica, porque se U é igual a U1 mais U2, se eu isolar o 2, eu vou ter que o 2 é igual a U menos U1. Como o 1 é paralelo a V, então eu posso dizer que as coordenadas de U1 são escritas como uma multiplicação de uma constante pelas coordenadas de V, já que eles são paralelos. Ora, o 2 é ortogonal a V, então indica que o produto escalar entre eles é nulo. Tudo bem, então disso eu tenho o quê? Que U menos U1 escalar V é zero. Né? Então, o que significa isso?
Significa que se nós fizermos aqui a distributiva, né, porque o produto escalar é distributivo, né, que o V menos o 1V é igual a zero. Ok? Bom, mas como o 1 é múltiplo de V, então o V menos, eu vou substituir então o 1 aqui, ó, pelo K vezes V. Certo? Então isso daqui se transforma em o V, que é igual a K vezes V, que multiplica V. O V é igual, né, a K, né, aqui nós estamos usando as propriedades do produto escalar. Ok? Então, o V é igual a K, que multiplica V escalar V. Tudo bem. Daí, o que nós podemos fazer aqui? Ora, então significa que V escalar V é a mesma coisa que norma de V ao quadrado. Se eu passar isso aqui, multiplicando, se eu passar dividindo, então eu vou ter K igual a U escalar V dividido pela norma de V elevado ao quadrado. Bom, portanto, a projeção de U sobre V é o 1, né? E esse U1 aqui, ele pode ser calculado como U escalar V sobre V ao quadrado escalar V, ok? Sendo que esse V aqui está o quê? Isso aqui seria um número, né? Isso aqui é um número que vai multiplicar os valores de V, ok? Então esse constante aqui é o número que vai multiplicar as coordenadas de V. Né? Então, o V sobre o módulo de V ao quadrado, isso aqui dá um número, e esse número vai multiplicar as coordenadas de V. Importante, ao projetarmos um vetor sobre o outro, identificamos na direção do outro o efeito do primeiro. Por exemplo, caso os vetores U e V da projeção fossem respectivamente a força aplicada em uma partícula e o deslocamento dessa partícula, o vetor U1 é a efetiva participação da força na direção do deslocamento. A propósito, produto escalar entre forças e deslocamento, U e V, define uma grandeza física chamada trabalho de uma força. Né? Então, essa daqui é uma das aplicações do produto escalar dentro do campo da física. Determinando então o vetor AB, o vetor AB é equivalente a B menos A. Então nós vamos pegar a coordenada de B, 3, 3 e 0, menos as coordenadas do vetor A. 3 menos 0, 3, 3 menos 1, 2, 0 menos 3, menos 3. E aí nós queremos calcular o trabalho realizado pela força F. Ok? Então, encontramos aqui o AB, né? Trabalho é igual a força vezes a distância. Né? Como é que a gente faz isso daqui? Né? Essa ideia da força vezes a distância é equivalente a pegar o vetor força e fazer o escalar dele com o vetor d, que seria a distância. Fazendo o produto escalar, então, nós concluímos que o trabalho é equivalente a 17 joules. Bom, e ainda temos uma outra pergunta no exercício, né? A projeção F1, né, de F sobre D. Ok? Então, a projeção da força em relação ao deslocamento. Então, como que eu faço a projeção? Produto escalar dividido pela norma do vetor ao quadrado vezes o vetor. Né? Então, o produto escalar, que nós já
calculamos aqui, que seria o 17 joules, produto escalar, que multiplica D sobre o D elevado ao quadrado, cada um dos termos, e isso novamente elevado ao quadrado. Ok? Então, fazendo a conta aqui, nós temos 4, aqui 9, né? 9, com mais 4 dá 13, com mais 9 dá 22. Ok? Então, aqui nós temos 22. Dentro da raiz, só que aí temos um quadrado, nós podemos cancelar a raiz com o quadrado. Né? Então, caiu 22, 51 sobre 22. Aí, depois, a gente pegar 17 vezes 2 dividido pelo valor disso daqui ao quadrado, né? Pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, né? Então, nós teremos 17 vezes 2. Isso daqui está simplificado, né? Porque o correto aqui seria o quê? 34 sobre 22. Aí você divide ambos por 2, e aí você chega em 17 sobre 11. Isso aqui é igual a menos 51, que seria 17 vezes menos 3, dividido por 22. Então, esse é um exemplo aí para a gente fixar essa ideia. Aí começamos as atividades. Determine o produto escalar de U e menos 2V. Ok? Então, primeiramente, vamos começar aqui com a nossa solução. Vamos calcular o produto escalar entre U e menos 2